Olá, queridos irmãos, mais uma vez nós chegamos até você para trazer a nossa aula do MDA. Hoje, se Deus permitir, estamos encerrando o terceiro módulo, o MDA 3, o D3, né? E vamos entrar então na próxima semana, na próxima aula, já no D4. E graças a Deus, parabéns aos irmãos que estão aí firmes fazendo o curso, estudando, né, assistindo às videoaulas. Parabéns, irmãos, que vocês cresçam cada vez mais no Senhor, conheçam cada vez mais a esse Deus maravilhoso. Vamos orar então, pedir para o Senhor abençoar a nossa aula. Querido Espírito de Deus, querido amigo precioso da minha vida, eu te amo, Espírito Santo, te amo de todo o coração, e minha alegria, Senhor, é ter a tua voz, ter o Senhor como amigo, ter a tua voz falando comigo, e é isso que nós esperamos nessa nossa aula, que tu possas mais uma vez falar comigo, falar com meus irmãos que estão assistindo essa videoaula, e que a tua palavra, Senhor, seja forte a cada coração e abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje nós vamos continuar então a lição 10, a última lição do D3. Nós paramos na página 92, estamos falando sobre o projeto missionário, parceiro missionário, a visão missionária, né? Que é ir ao mundo todo, às nações. Deus ama cada ser humano e a igreja tem esse chamado de ir às nações, de ir ao mundo, levando as boas novas do Evangelho de Jesus. Nós não somos salvos só para esperar um dia ir para o céu, né? Senão, quando a gente entregava a vida a Jesus, a gente podia ir para o céu, Deus podia nos levar, né? Para que a gente vai ficar aqui sofrendo? Você fica aqui anos, aqui às vezes, né? Eu me converti quando eu era uma criança ainda, né? Eu tinha 7 anos de idade quando entreguei minha vida a Jesus, né? Hoje eu estou com 48, né? Posso viver, né? Deus queira que eu viva, posso viver 100 anos, né? De repente, poxa, eu vou viver 90 anos convertido aqui, né, na Terra. Né, a gente enfrenta aqui enfermidades, a gente enfrenta lutas financeiras, a gente enfrenta perseguição, né, esse mundo tão difícil que é de viver, sendo que a gente tem o céu que não tem sofrimento, não tem dor, é uma vida perfeita e maravilhosa. Deus nos levava para lá se não houvesse uma missão aqui. Não, nós estamos aqui porque temos uma missão do Senhor, que é levar o Evangelho do Senhor a todos, a todas as nações, a todos aquele a quem o Senhor designar, né? E aí na página 92 justamente fala sobre a visão de Deus, né? Fala aí, primeira citação que fala é sobre quando Jacó teve a visão de Deus em Betel e seguiu em frente para a conquista. Em Gênesis 28, do versículo 12 ao versículo 19, Jacó, ele estava circunstancialmente ali, na verdade, fugindo, amedrontado, né? E ele achava que a vida dele ali, aquele momento, era um momento simplesmente de fuga, de medo, não entendia talvez direito o que estava acontecendo, quando Deus o visitou e falou: Jacó, tudo isso, eu estou no controle, eu tenho um plano para a tua vida. E ele fala assim, né? Ele teve um sonho e sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E tremendo,
e temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó bem cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu por coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu nome de Betel. Então nós vemos que Deus de repente visita Jacó num momento que ele estava em fuga, estava em medo, talvez aquele momento em que ele não via nenhuma perspectiva na sua vida, mas Deus o visitou e falou: Jacó, eu tenho um propósito, a minha visão é alcançar toda a terra. Jacó, eu vou estar contigo, aonde você for eu vou estar contigo, e vá, Jacó, com essa visão, com esse propósito, né? E Jacó entendeu aquilo ali, tanto é que naquele momento, né, ele ungiu aquele lugar, falou: esse lugar aqui é abençoado, Deus está na sua casa, esse lugar é a casa de Deus, Deus se faz presente comigo, com um homem na sua casa, e é a base então para alcançar as nações. Aí já estava uma revelação de que a casa de Deus é a base pela qual o Senhor vai alcançar as nações. Então Deus faz isso, né? O segundo que ele cita aí na apostila, que a apostila cita, a visão de Deus transformou Gideão de um covarde em um soldado valente, que o Senhor enviou para libertar o seu povo da opressão dos midianitas. A história está ali em Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 24, né? Nós não vamos ler aqui, mas eu queria que você lesse. Talvez você pode até dar um pause aí no vídeo e ler, né? Muitos já conhecem a história. Gideão também estava numa situação terrível, como Jacó, estava numa situação ali, a sua terra, a sua família oprimida, passando luta financeira, né? Lutando ali para poder levantar o pão para ele comer, amedrontado, se sentindo um nada. Mas diz que Deus o visitou e falou: Gideão, eu tenho um propósito na tua vida, de te levantar, de honrar o meu povo, de alcançar as nações. E Gideão então foi tomado pelo poder de Deus ali, né? E foi tremendamente usado por Deus. A visão de Cristo transformou, fala aí, Tomé, de um seguidor vacilante, em um discípulo leal e devoto, né? Tomé foi outro caso. Todas essas situações aqui é para mostrar que pessoas frágeis, né? Porque talvez você fale: mas eu sou tão pequenino, eu não tenho recurso, eu não tenho dons, eu tenho tanto defeito, tanto pecado na minha vida. Querido irmão, querida irmã, Deus usa os frágeis, Deus usa os pequenos, Deus usa justamente, o próprio apóstolo fala, né? Aqueles que não são, para confundir os que são. Aqueles que não são. Talvez você fale: eu não sou sábio, eu não sou capaz. Então é você, meu Deus, usa os que não são. Entendeu? Os que não são, aqueles que não são capazes, que não são hábeis, que não são capacitados. Daí sim ele capacita e ele usa. Isaías é outro exemplo, né? Que estava num momento muito difícil. Ali em Isaías capítulo 6 fala, ele havia perdido uma pessoa muito querida, que era o rei Uzias. Alguns falam que era talvez até parente dele, primo, tio dele, e era alguém que Isaías amava e tinha como um referencial. Então Isaías estava num momento de depressão, quando ele teve um encontro com a glória de Deus no templo, e esse encontro abriu os seus olhos para ver a obra na perspectiva de Deus, né? Deus o visitou e falou: olha, eu tenho uma obra grandiosa, eu tenho que ir às nações, a minha glória tem que encher a terra. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus estava ali desafiando Isaías naquele momento de fracasso, de tristeza, de depressão. E ele respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que seja essa a nossa resposta, né? Muitos outros tiveram a visão de Deus, tanto na Bíblia, na palavra, como outros. Cita aí alguns exemplos, né? William Carey deixou o banco de sapateiro e seguiu para a Índia, né? Tornou-se o pai das missões mundiais. David Livingstone fala aqui: viu Deus e abandonou tudo para segui-lo e servi-lo na África. Esses dias eu já tinha lido no seminário e tornei a ler agora
o livro da história de Hudson Taylor, chama O Segredo Espiritual de Hudson Taylor, você pode ler se você quiser, né? Tremendo. Inglês, aqui da Inglaterra, morou aqui em Londres, grande tempo da sua vida, e foi tremendamente usado por Deus, levantou milhares de missionários para a obra no interior da China, um homem pobre, um homem sem condições, um homem que tudo dizia não na vida dele, e ele foi tremendamente usado por Deus, e tantos outros, né, na obra missionária. O que Deus requer? Olha a pergunta aí, de um verdadeiro missionário, na página 92, Isaías 6, 8 e 9, temos a resposta a esta questão. Diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Aí então está o chamado de Isaías, que nós acabamos de citar, né? Que estava numa depressão, estava num momento de tristeza, e Deus o chamou e ele falou: eu vou, né? Eis-me aqui. Então, quais as condições? Primeira condição para você ser um missionário, para eu ser um missionário: comunhão com Deus, né? Isaías, naquela situação, diz que ele fala: eu vi o Senhor. Ele não deixou a sua comunhão com Deus, né? Isso é essencial para eu ser um missionário, para eu fazer a missão, cumprir a missão que Deus tem para mim. Eu tenho que ter comunhão com ele, ouvir a voz do Senhor. Isaías ouviu a voz do Senhor depois que o rei Uzias morreu. Ficamos mais sensíveis a Deus quando não temos a quem nos apegar. Interessante, né? Isaías tinha perdido aquela referência. Às vezes, queridos, nos momentos de perda, é uma oportunidade para você estar mais sensível à voz do Senhor. A Bíblia diz: sai ao vale e falarei contigo. Está escrito em Ezequiel 3:22. No vale, onde há milhares de pessoas na indecisão, podemos ouvir a voz do Senhor, pois é no vale que temos a visão real dos perdidos. Então, às vezes, naquele momento que você imagina mais difícil, aquele momento que você está no vale, aquele momento que você acha que não vai conseguir nada, aí é que Deus vai te usar, que Deus vai falar contigo. Esse texto, né, de Joel, capítulo 3, versículo 14, fala assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então, no vale, Deus te desafia a uma decisão. O Senhor falou com Paulo, também fala, né, em Atos 13:2, fala que enquanto ele orava e jejuava, Deus falou, né, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado, né? Através de visão, Deus fala, Deus dá visões, né? Falou com Paulo em Atos 16:9, quando deu a visão de um jovem macedônio, né? Dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entendeu então que o Senhor estava chamando aí para Macedônia. Outra vez, através de visão, Deus falou com Paulo em Atos 18:9, né? Deus visitou ele, um anjo ali de noite, né? O Senhor apareceu a ele, na verdade, e falou assim: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Através de aparição, né? O Senhor apareceu a Paulo, né? E falou com ele, chamando ele para a obra, já na conversão dele. Então, primeira maneira, né, pela comunhão, quando nós estamos em comunhão, como Paulo, como Isaías, né, o Senhor fala conosco, através de sonhos, através de visões, através de profecia, através da palavra. Deus vai falar conosco. Na nossa consagração a Ele, né? Deus vai usar-nos se nós nos consagrarmos, nós nos entregarmos a Ele em consagração. Isaías falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se entregou ao Senhor, né? Essa consagração exige, está escrito aí na página 93, renúncia total. Isaías renunciou ao conforto do palácio. Eliseu renunciou à família e bens. Paulo abriu mão de seus projetos pessoais, carreira secular, prestígio e um fabuloso legado cultural e intelectual. Paulo tinha um altíssimo cargo, tinha honra, tinha honrarias, tinha respeito, tinha dinheiro, e ele abriu mão de tudo para servir ao Senhor. É assim, quando o Senhor nos chama, muitas vezes nós temos que abrir mão, né,
de situações para responder ao Senhor. É a renúncia, né? E o diabo sempre às vezes quer fazer uma proposta para nós não irmos, né? Nos dá uma proposta muito boa para a gente não servir o Senhor. Mas aí é que nós temos que dizer não, né? A consagração exige visão alargada da obra, a gente entender a grandeza do desafio, né? Quem tem a visão fechadinha, né, fala assim, não, eu vou continuar aqui na minha vidinha, né? Não, eu não vou liderar uma célula, eu não vou abrir um grupo familiar, não, eu não vou assumir esse desafio que o pastor colocou, eu não vou assumir esse ministério, não, eu não vou lá pregar evangelho para minha família, eu não vou lá pregar evangelho, não, vou ficar aqui no meu cantinho aqui, vou na igreja, né? Cultuo e amém. Não, a visão missionária nos desafia sempre a sacrificar algumas coisas, né? Sacrificar, às vezes, na família, sacrificar na vida profissional, na vida financeira, sacrificar o tempo, né? Mas nada é feito sem sacrifício, não é verdade, gente? Não estou dizendo que você vai ter que largar tudo, vai ter que abandonar sua família. Não faça isso não. Sua família, né, é o seu primeiro campo missionário, aliás, né? Que você vai largar do seu emprego e ir viver da obra. Não faça isso. A não ser que Deus te der a direção e a condição, né? Te der a condição. A pessoa não, ela vai ter a condição, vai ter sustento de alguma maneira, ou a pessoa já tem uma estrutura financeira, ou, né, no meu caso, quando eu estava no Brasil, chegou um momento em que, né, a igreja que eu era pastor lá, ela tinha condição, né, pela estrutura financeira, pelo momento, pelo tamanho da igreja, e tinha condição e tinha necessidade, né, pela quantidade de trabalho que tinha. Eu não podia mais trabalhar secularmente. Então daí sim eu abri mão, né, eu conversei com minha liderança na época, né, liderança apostólica, expus, falei, olha, a igreja hoje ela demanda, né, tem trabalho, estou precisando, né, ela está exigindo de mim estar tempo integral, e ela tem condição, né, foi feito um estudo, foi feito, né, vimos junto com, né, a administração da igreja, da Fonte da Vida, ela tem a condição de sustentar, né? Inicialmente fui meio período, né, e daí progressivamente até estar totalmente. Então não é uma decisão irresponsável, né? Muitas pessoas às vezes eu larguei do serviço, já vi muitos casos, eu saí do meu emprego porque Deus me chamou, eu vou viver da obra, e a pessoa depois passar necessidades. E às vezes daí culpar alguém porque esperava que a igreja sustentasse, esperava que Deus de alguma maneira mandasse o sustento. Não pode ser uma decisão irresponsável, não, né? O Senhor que manda, o Senhor provê. Então nós temos que estar debaixo da direção dele nesse aspecto, tá certo? Amém. Olha aí, no ponto B aí na página 93, o processo do chamado. Primeiro, Jesus chama, vinde, está lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim. Segundo, Jesus prepara, aprendei de mim. E finalmente Jesus envia, ide, tá certo? Amém. A pergunta de Deus é esta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa pergunta ressoa, né, pelos séculos. A pergunta que foi feita a Isaías, hoje é feita para mim e para você. O Senhor não vai mandar anjo para pregar evangelho para os seus parentes, para os seus vizinhos, na sua cidade ou nas nações. Deus vai usar a nós, tá certo? 3.3, no pé da página 93, obediência à comissão dada por ele, né? O que Deus requer? Primeiro, então, comunhão com ele. Primeiro, ter intimidade com Deus. Segundo, consagração, né? Terceiro, obediência. Terceiro passo é obedecer ao Senhor, né? O Senhor deu uma ordem ali, vai às nações, fala. O profeta recebeu, página 94, aí, o profeta recebeu uma dura incumbência. O seu público-alvo era um povo rebelde, obstinado.
Ponto B. Qual deve ser o teor da mensagem? As boas notícias da salvação. O que nós pregamos? Né? O evangelho. Evangelho significa boas novas. As boas notícias. Né? Nós não somos chamados para condenar o mundo. O próprio Jesus falou, eu não vim aqui para condenar o mundo. Quanto mais nós. Se ele não veio para condenar, e eu. Né? Então o nosso chamado não é para condenar, não é para criticar, não é para apontar o dedo na cara dos outros e falar, você vai para o inferno. Não, é para falar das boas novas do evangelho. A fonte da vida tem essa visão. Né? Nossa mensagem, o apóstolo César sempre fala isso, é uma mensagem de esperança. Nossa mensagem não é de condenação. Nossa mensagem é sempre de esperança, de dizer para as pessoas, Jesus te ama, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. É claro, né, que faz parte da mensagem, fala, olha, a sua opção de não obedecer vai trazer consequências. O inferno existe, o diabo existe, né? A condenação existe, mas eu estou aqui para dizer a você que você tem a oportunidade de ter a salvação, né? De ter a vida abundante em Cristo Jesus, por meio de receber o Senhor. Ponto C, a quem ela deve ser pregada? Lucas 4,18. Fala, né? Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração. O Evangelho é para todos. Agora, quem vai receber? Aquele que for quebrantado de coração. Quando fala pobre, não está falando só daquela pessoa que tem pouco dinheiro. Né? Tem muita pessoa que tem pouco dinheiro, que é pobre de dinheiro, mas é extremamente orgulhoso e fechado para o Senhor. Né? E tem muita gente que tem muito dinheiro, mas é pobre, como fala a palavra pobre de espírito, né? Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Aquela pessoa que tem a humildade, que tem a simplicidade no seu interior, no seu coração, e é aberto para Jesus. Né? Então, é esse que recebe o Evangelho. Agora, nós não temos essa capacidade de julgar quem é pobre, quem é rico no seu interior, né? Porque, até como eu falei, isso não é medido pelo extrato bancário, isso não é medido pela roupa que usa, isso é uma coisa do coração. Então, a nossa parte é pregar a todos, não é verdade? O Senhor sabe aqueles que vão receber, o Senhor sabe quem tomar a atitude de ter o quebrantamento no seu coração, de ter um coração aberto para Jesus, amém, vai ser salvo. Quem não aceitar, daí, né, o problema é com Deus. Bill Bright fala assim, o segredo da evangelização, né, ele falava assim, o segredo da evangelização é pregar o evangelho na unção do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Então evangelizar é isso. Minha parte é pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. Os resultados é com Deus, né? Não sou eu que salvo, não sou eu responsável pela salvação, sou o responsável por pregar, na unção do Espírito Santo. O ID de Jesus é para todos os crentes. O ID envolve, né? Além de ir, tem outras maneiras, né? De eu pregar o evangelho. A primeira maneira e clara e, né, evidente é eu ir, eu falar, eu testemunhar com minha vida, meu testemunho, enfim, eu expressar as boas novas de Jesus, o amor de Jesus, seja dentro da minha casa, com as pessoas mais próximas, no meu trabalho, na minha escola, no meu bairro, ou seja na China, seja nas Filipinas, seja lá nas nações, né? Seja nas cidades vizinhas, enfim, né? É o meu ir, primeira maneira. A segunda maneira de eu participar do projeto missionário é a intercessão, tá certo? É o tipo de oração que liga, que faz a ponte, tá escrito aí. Intercessão é isso, é colocar-se na brecha entre Deus e os pecadores. Intercessão eficaz se faz por identificação. O intercessor se coloca no lugar do outro por quem ora, trazendo para si a responsabilidade pela miséria espiritual do outro. Certa vez eu ouvi alguém falar que nenhuma pessoa foi salva sem a intercessão de alguém. É verdade, sabia? Você, né? Você pode ter certeza que alguém orou por você para você ser salvo.
Talvez você até sabe quem foi, né? Talvez você fale, poxa, foi minha mãe que orou, foi meu colega de trabalho que ele orava tanto por mim. E às vezes a gente nem sabe, às vezes a gente vai saber só lá no céu. Pessoas que secretamente oraram pela nossa salvação. Mas com certeza, se alguém foi salvo, é porque alguém intercedeu, orou por ele. Pode ter certeza disso. Então, quando você intercede, né? Lá em Timóteo fala isso. Quando você intercede, Deus age, Deus prepara situações, oportunidades, levanta pessoas para que aquela pessoa ouça o evangelho e seja salvo. Em Timóteo, olha o que fala, eu amo esse texto aqui. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo, vou ler do 1 ao 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Daí começa a falar, em favor dos reis, os que acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, o que está dizendo aqui? Né? Que o apóstolo Paulo está falando para o seu discipulando Timóteo, falando para o seu discípulo Timóteo, antes de tudo, isso é a primeira atribuição sua como ministro, a primeira atribuição sua como missionário é orar, interceder. E fala aqui em favor de todos os homens. Ele cita especificamente as autoridades, mas ele fala todos, porque daí ele fala no versículo 4, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Então, se você ora, seja pelo presidente da república, seja, né, no nosso caso aqui na Inglaterra, pela rainha, pelos príncipes, né, pela família real, seja por uma criança vizinha sua, né, você está obedecendo o Senhor. Interceder, por quê? Pela salvação. Aqui fala que Deus deseja que todos sejam salvos. Todos. Não tem ninguém que você fala, esse não adianta eu orar porque esse não vai ser salvo. Não, minha parte é orar por todos, pelo pior bandido que haja, orar, interceder, Senhor, alcança, salva, porque se ele está vivo, o Senhor tem um plano ainda na vida dele. E se o Senhor tem um plano, quem sou eu para rejeitar? Então, orar por todos. Amém? E a terceira maneira de eu ser um missionário é a contribuição. Né? A Fonte da Vida tem o projeto do parceiro missionário, tá certo? Da contribuição missionária, os dízimos, as ofertas, tá certo? Na Fonte da Vida, você que é da Fonte da Vida, né? Existem tantos ministérios, tantas agências missionárias muito abençoadas. Mas se você é da Fonte da Vida, Deus te colocou na Fonte da Vida, é porque Deus quer que você invista a sua vida, seus talentos e os seus recursos na Fonte da Vida. Deus vai levantar outros para as outras agências missionárias, para as outras missões, para as outras igrejas, que talvez fazem um trabalho muito bonito também, mas a Fonte da Vida é uma igreja missionária, né? Nós estamos aqui em Londres, né? Eu, a minha família, a Bispa Cristina, a minha família, nós estamos aqui como missionários. A igreja aqui em Londres, né, hoje ainda é uma obra missionária. Em nome de Jesus, eu sinto que a igreja vai ser uma igreja missionária, vai ser uma igreja, nós vamos ter recursos, irmãos, escutem o que eu estou falando, nós vamos ter recursos para sustentar obras na Europa, na Ásia, em nações que ainda não podem. Hoje ainda somos uma obra que é sustentada, né? Ainda recebemos auxílio da Fonte da Vida no Brasil. Hoje estamos aqui gravando esse vídeo aqui em novembro de 2015. Mas, irmãos, em nome de Jesus, daqui um tempo, talvez você que vai estar assistindo esse vídeo daqui a alguns anos, a realidade já vai ser outra, em nome de Jesus, né? A Igreja Fonte da Vida em Londres vai estar sustentando obras em outras nações. Amém? Eu creio nisso. Agora, como que isso acontece? Pela nossa contribuição.
pela tua contribuição, a minha contribuição, né? Você que está me ouvindo aí, você é um missionário quando você investe na obra missionária, quando você convence outros, leva essa visão a outros, né? Tem pessoas, às vezes, irmãos, que eles não vão sair do seu trabalho para ir para a obra missionária, mas eles vão ser missionários como? Ganhando muito dinheiro ali no seu trabalho e investindo forte, bastante, na Igreja Fonte da Vida, na obra missionária. A Igreja Fonte da Vida tem obras na África, igrejas na África, igrejas aqui na Europa, na Oceania, já temos, na Austrália, na Ásia vamos começar, ainda não temos, mas vamos começar, em nome de Jesus, na América, e queremos alcançar, a visão é alcançar todas as nações com o Evangelho de Jesus. Tá certo? Os meios de comunicação é outra estratégia tremenda de evangelização missionária, mas que são caríssimos. Toda obra missionária, irmãos, é caríssima, nada é feito sem dinheiro. Como que você pensa que uma pessoa é enviada, ela vai sobreviver? Como? Ela precisa comer, ela precisa morar, ela precisa vestir, precisa se sustentar, precisa alugar salão, precisa comprar instrumento, precisa pagar as despesas, pagar os impostos. Tudo isso, irmãos, é despesa, nada é de graça. Deus estabeleceu as coisas assim. Deus teria poder para mandar fazer cair dinheiro do céu? Deus tem poder para isso, transformar pedra em dinheiro. Jesus, uma vez, o diabo não tentou ele? Falou assim, tá com fome, transforma a pedra em pão, você tem poder para isso? Jesus não falou para ele, eu não tenho poder. Jesus tinha, Jesus podia fazer isso tranquilamente, mas Jesus falou, não é assim, não.